Olá, estamos aqui na nossa aula de tópico especial de História Moderna 1. Eu estou estreando esse microfone, minha irmã comprou para ela, mas eu desviei enquanto ela está dormindo, então estou usando. E o fone é legal porque ele tem as cores do meu querido Flamengo. Então, assim animada com essa nova tecnologia, vamos falar de uma coisa muito interessante que é o Império Português nos séculos XV e XVI, vamos chegar até o século XVII de vez em quando também. É, é importante que vocês saibam que foi muito difícil montar essa aula para enxugar a quantidade de coisas que a gente pode falar, né? Mas eu decidi por fazer alguns cortes. Eu não vou falar da construção do Império. Eu parto do pressuposto que vocês já conhecem isso, porque já estudaram a expansão oceânica, marítima, lá em Moderna 1. Então, eu vou pegar o Império já desenhado, digamos assim, pela expansão, e vou falar um pouco das características econômicas, políticas, sociais, culturais, a circulação de pessoas, de mercadorias, coisas assim, para a gente entender a dinâmica do Império Português. Né? É muita coisa, então eu vou desdobrar essa aula numa outra aula e é meio inevitável, né? Talvez os outros impérios, como eu conheço menos, eu tenha menos coisas para falar, mas o Império Português é difícil sintetizar, né? Então vamos fazer uma primeira abordagem sobre a questão e ver algumas características gerais, tá? É, bem, o Boxer, o Charles Boxer, que vocês conhecem de outras produções, né? Quando vocês já estudaram o Brasil 1, com certeza, e leram o Boxer ou ouviram a menção a ele, é um historiador inglês. Na verdade, ele nem é historiador, ele era um diplomata, viveu longos anos, morreu com 94, 95 anos, uma coisa assim. Foi soldado, era oficial do exército inglês, participou da guerra, foi prisioneiro de guerra dos japoneses, mas não desenvolveu nenhuma antipatia, muito pelo contrário, ele se interessou muito pela história do Japão e do Oriente e desenvolveu seus estudos sobre o Império Português, o Império Holandês, basicamente, né? Nesse livro, que é muito conhecido, o Império Colonial Português, ele solta uma ideia que depois, em um artigo na década de 60, que só está em inglês, até hoje não foi traduzido, infelizmente, mas a ideia está no livro também. Né? E qual é a ideia? Ele pensa a construção do Império Português com dois pilares, que ele chama, dois pilares que sustentam o Império Português. Esses dois pilares seriam, portanto, o Senado da Câmara, ou a Câmara Municipal, como a gente conhece mais comumente, né? E, especialmente, as confrarias e irmandades de caridade, mas especificamente a Santa Casa de Misericórdia. Né? Ele diz que não há lugar no Império Português que você não encontre essas duas coisas. Né? Então ele fala que lá, desde o Maranhão até Macau, né? Ou seja, na amplitude máxima dos domínios portugueses, você vai encontrar essas duas instituições. Né? Então, a partir dessa reflexão, né, ele demonstra que os portugueses eles reagiram às realidades locais, mas como eles tinham instrumentos em comum, né, eles construíram uma lógica de permanência, né, em lugares que ele chama, o Box está chamando de exóticos, né,
os mais exóticos possíveis, e que dessa forma desenvolveram uma identidade entre várias regiões. E é verdade, quando você viaja, eu já fui a Goa, na Índia, e é curioso quando você chega na cidade, que é de colonização portuguesa, que teve a presença portuguesa, melhor dizendo, é muito fácil você sentir uma similaridade arquitetônica e alguns elementos muito comuns que você encontra no Nordeste, encontra lá em Goa. Então, são, são marcas muito fortes que os portugueses. Desculpa, estou desacostumada com o microfone. Que os portugueses deixaram, né? E o Boxer detecta isso. É claro que existem outras instituições, a gente vai falar delas em alguns casos aqui durante a aula, mas essas duas são excepcionais, né? A Câmara Municipal, que é o órgão que legislava sobre o cotidiano da cidade, era onde se estabelecia o pesos e medidas que eram usados no comércio, quando as organizações de saúde pública, de saneamento, ou seja, era a ordenação da cidade era toda pautada pelas câmaras. E a misericórdia, que vocês estão vendo aqui uma imagem da Santa Casa de Misericórdia no Rio de Janeiro, é ali perto da Praça 15, se um dia vocês quiserem ver, o prédio ainda está lá, né? É, é um organismo fundamental para que cuidava dos mortos, as pessoas que morriam, os defuntos, como eles falavam, né? Cuidavam dos órfãos, das crianças abandonadas, dos doentes, né? Fazia os enterros, né? Já falei dos defuntos. Era, portanto, uma instituição poderosíssima que reunia uma série de recursos, não só que eles obtinham de uma série de benefícios que eles ganhavam dos reis, mas também de doações que as pessoas faziam, de heranças que muita gente morria e deixava para a Santa Casa. Santa Casa é uma instituição poderosíssima. Em Goa, por exemplo, a Santa Casa era tão rica que ela era capaz de participar da construção de navios para fazer a rota entre Goa e Lisboa, né? Então, de fato, é uma instituição muito poderosa que sobreviveu até o século XXI, mas que dos anos para cá foi desmantelada na sua estrutura de, de um conceito meio público, né? Agora é uma instituição privada, infelizmente, mas era fundamental em, em qualquer cidade de colonização portuguesa, você encontrava o amparo, né, social na Santa Casa, né? É uma coisa muito interessante de se notar e o Boxer foi muito feliz de perceber esses dois pilares do Império Português. Aqui nesse mapa, a gente está vendo uma, uma coisa muito interessante, né? Que é a circulação que existia no âmbito do Império Português. Primeiro, dá uma caracterizada no Império, né? O Império Português, ele, como vocês sabem, se constitui a partir da expansão marítima, né? Em domínios muito pontuais, como a gente vai ver em outro mapa daqui a pouco, ao longo da costa africana, né? Tanto a costa ocidental quanto a costa oriental, possessões na costa ocidental da Índia, né? Algumas possessões no século XVI, depois eles vão perder, no final do século XVI eles vão perder, aqui na entrada do Golfo Pérsico, né? Algumas possessões na região da Indonésia, especialmente Malaca, né? Depois a presença portuguesa em Macau, que vai se consolidar, né?
No Japão, também até o início do século XVII, a presença portuguesa vai se fazer, mas vai depois ser expulso, os portugueses serão expulsos do Japão e não vão mais fazer isso. Esse mapa está bem situado aqui em 1580, como vocês podem ver, né? Que é o, digamos assim, o auge da expansão portuguesa, e muitos dizem que é inclusive o início da decadência da presença portuguesa em muitos lugares aqui no Oriente. Outro lugar que os portugueses também tiveram presença foi em Timor, né, nessa região aqui. E aqui ainda a gente pode ver as rotas que ligam o que a gente chama de o Galeão de Manila, né? Que era uma embarcação que saía ou aqui do Peru ou mais comumente do México, né? E daqui ia até as Filipinas, Manila, fica nas Filipinas, e estabeleceu um contato de comércio com a rede de comércio entre China, Japão, que era intermediada pelos portugueses. Então, esse comércio que é espanhol, ele passa necessariamente por esse triângulo, digamos, comercial que os portugueses desenvolveram aqui entre a China e o Japão. Depois a gente vai falar com mais calma sobre essas coisas, mas é só para vocês verem como é que era amplo e como é que as coisas estavam interligadas, né? Então, para além do Oriente, essa coisa complexa, que a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco, a gente também tem, não pode esquecer, não podemos esquecer, ai, que eu vou ficar batendo nesse microfone toda hora, do Brasil, né? Diferentemente das outras regiões que a gente mostrou aqui, o Brasil, no início não, mas depois, com o tempo, especialmente a partir do século XVII, a penetração portuguesa no território que hoje nós chamamos de Brasil foi cada vez maior, né? Então, se em muitos lugares, como aqui no Oriente, a dominação portuguesa ficou muito limitada a pontos, né, como Goa, Damão, Diu, Macau, né, pontinhos de presença portuguesa, aqui na América do Sul, no que a gente hoje chama Brasil, ela foi se ampliando. Ela começou muito parecida, né, com feitorias e pequenos portos no litoral, mas aos poucos os portugueses vão penetrando e ocupando mais. Por isso que vocês veem a diferença aqui de uma faixa de dominação, enquanto que nesses outros lugares todos que a gente está vendo no mapa aqui, existem só pontinhos, né? Uma outra coisa que eu queria que vocês notassem nesse mapa, é excelente esse mapa, muito bom, muito rico, né? E aí eu queria que vocês notassem esses dois tratados, o Tratado de Tordesilhas, que vocês conhecem com certeza, e o Tratado de Saragoça. Esse vocês devem conhecer menos, né? O Tratado de Tordesilhas, como vocês sabem, na expansão espanhola, os espanhóis fizeram a rota de descoberta com o Cristóvão Colombo, né? E chegaram aqui às Antilhas em 1492. Os portugueses já vinham contornando a África há muito tempo, né? Não necessariamente querendo chegar no Oriente, só depois de um certo tempo, lá mais para o final do século XV, é que esse projeto vai começar a se impor na corte portuguesa. Durante muito tempo não era essa a questão, como vocês estudaram lá em Moderna 1, né? Mas, de fato, a expansão portuguesa era mais antiga e estava mais associada a essa costa africana, né? Então, os reis de Portugal e Espanha, primeiro foram, com intermediação do Papa, negociaram um tratado que ficou conhecido como a Bula Intercetera, de 1493. Portugal não aceita as decisões dessa bula papal, renegocia na cidade de Tordesilhas, que é uma cidade da Espanha, né? E lá assina um tratado, em 1494, e empurrando essa linha mais para oeste. A linha da Bula Intercetera passaria mais ou menos aqui, assim, ela seria mais próxima da África do que a linha de Tordesilhas, né? Mas aí, com o tempo, alguns anos depois,
o mal-estar começa a rolar aqui, do lado oriental, né? O Fernão Magalhães faz e o Alcano fazem a volta ao mundo, né? Como vocês sabem, saem da Espanha, vêm por aqui, pela Terra do Fogo, e vão até as Filipinas. Aliás, o nome Filipinas é homenagem ao Filipe, né? O Filipe II, que vai ser o Filipe I de Portugal, e ele era criança e em homenagem a ele colocaram o nome dessas ilhas que os espanhóis encontraram aqui de Filipinas, né? E aí aqui nessas ilhas, inclusive, o Fernando Magalhães é morto, tem um ataque da população local, ele acaba ferido e acaba morrendo. E o Elcano faz o resto da viagem até voltar à, à Espanha, comprovando assim que o mundo é redondo, mais uma vez comprovando que o mundo é redondo e não plano, como algumas pessoas loucamente dizem hoje em dia, né? Mas não precisava nem ter feito essa viagem, as pessoas já sabiam há algum tempo, desde a antiguidade, que o mundo não era plano. Podia, como eu falei na aula passada, podia não ser um conhecimento geral, podia ser que pessoas sem formação não soubessem disso, mas as pessoas que tinham informação e estavam envolvidas com a marinharia, a navegação, elas não tinham esse problema, elas não tinham essa questão na cabeça, elas tinham bastante noção dessa esfericidade da Terra, né? Mas, de qualquer forma, o Elcano vai lá e comprova isso, chegando de volta à Espanha. Então, vocês estão vendo que, de fato, uma interligação muito interessante que esse mapa nos faz visualizar, né? Uma outra coisa interessante nesse mapa é que ele marca algumas rotas, né, de, de navegação, né? De ida até o Oriente e de volta, né? Os contatos entre os continentes da América e da África, os contatos com a América, não digo do norte, né, mas com a região das Antilhas e do México e das Filipinas. Então, é um mapa bem interessante para a gente ver vários desses movimentos, desse mundo em movimento, dessa atividade, dessa mundialização, né, que a gente pode ver aqui com muita riqueza nesse mapa, né? Aqui é um mapa um pouco mais setorizado na região do Oriente, para vocês verem algumas dessas possessões que eu falei dos portugueses, do tal domínio que os portugueses desenvolveram lá no Oriente, que eles passaram a chamar, depois de algum tempo, de Estado da Índia, né? Então, o Estado da Índia é o Império Português do Oriente, ou Império Oriental Português, ou Império Asiático Português, como diz o Sanjay Subramanian, né? Ou Império Português no Oriente. Ou seja, você tem várias maneiras de se referir a isso, mas tradicionalmente a gente chama de Estado da Índia, tá? E o Estado da Índia compunha-se da África Oriental, a costa oriental da África, não aparece aqui Moçambique, mas Moçambique está aqui nesse complexo imaginário do Estado da Índia, né? Aqui temos algumas cidades que os portugueses tiveram algum tempo o domínio, mas que depois perderam, como eu falei, né? Especialmente Mascate e Hormuz, ou seja, bem na entrada do Golfo Pérsico, uma região importantíssima do ponto de vista comercial, né? Aqui na Índia, já na costa ocidental, os portugueses tinham domínios em Diu, Damão, Bassaim, né? Goa, que vai ser a capital do estado da Índia, a gente vai mostrar já já, né? E onde os portugueses não tinham posse, eles podiam ter algum tipo de tratado e podiam ter lá uma fortaleza, como por exemplo é o caso de Coxim, de Quilon, né? De São Tomé de Melepor e também de Malaca, né? E Macau mais tarde, né?
Então, aqui a gente vê algumas das possessões portuguesas, da presença portuguesa, pontual, como a gente falava. O Boxer, inclusive, usa um termo muito curioso que é talassocracia, para dizer que os portugueses, na verdade, no século XVI, no Oriente, no estado da Índia, eles dominavam mais o mar, os mares, do que a terra, né? Porque eles controlavam todas as rotas comerciais desse Oceano Índico aqui, né? A partir dessas posses, né, importantíssimas, Goa, Dio, Damão, Mascate, Hormuz, faziam um complexo de fortalezas e cidades de portugueses, e com isso eles controlavam as rotas comerciais que os muçulmanos desenvolviam com a Índia, com Malaca, com a Indonésia, e de certa maneira também com a China e o Japão, através da intervenção dos próprios portugueses. Então, é muito mais uma definição de um domínio marítimo, né? As embarcações aqui que circulavam tinham que pagar algum tipo de tributo aos portugueses. Era o que eles chamavam de cartaz. O cara, uma embarcação, ele tinha que mostrar um papel grandão, né? Um cartaz grandão dizendo que tinha autorização dos portugueses para fazer o comércio. Senão, o, o navio era capturado pelos portugueses e era, portanto, os bens que existiam dentro do navio eram confiscados. Isso, é claro, causava um certo desagrado, mas durante muitos anos, de 1510, quando os portugueses tomaram conta de Goa, até pelo menos 1570, quem mandava e desmandava aqui eram os portugueses. Depois, a gente vai ver que essas coisas não vão prevalecer, né? Aqui só uma última observação. Veja ao norte da Península Indostânica, da Índia, o Império Mogol, que a gente vai falar mais tarde no nosso curso, né? Só para vocês visualizarem a sua existência. Aqui, como eu disse, a gente tem um mapa mais próximo, né, de Goa. Goa, que aparece aqui na setinha, como vocês podem ver agora, né? É a capital do estado da Índia e é uma espécie de espelho de Lisboa, ou seja, tudo que tem em Lisboa em termos institucional você vai encontrar em Goa. Você vai encontrar as principais instituições, é claro, o Senado, a Câmara, vocês já sabem, a Santa Casa de Misericórdia, que todas as cidades têm, mas em Goa, além disso, você vai encontrar o Tribunal da Relação, que é um tribunal superior, que existia, desculpem, que existia em Lisboa e que também existe em Goa, também vai existir no Brasil, em Salvador e mais tarde no Rio de Janeiro. O Tribunal da Inquisição, que vai funcionar no Oriente, na cidade de Goa, e que não, por exemplo, no Brasil nunca teve um Tribunal da Inquisição instalado, né? E muitas outras instituições, inclusive o cargo de vice-rei, né? Ou seja, a, o, o espelho do Império, imagina, vocês viram o mapa, né? A distância entre Goa e Lisboa era enorme. Então, o vice-rei ele assumia, às vezes, de rei em muitos momentos, porque precisava, né, tomar algumas decisões sobre a, a, a governança, né? Então, frequentemente, o vice-rei ele exercia a autoridade em nome do rei, é claro, mas ele tinha uma certa autonomia, né, de atuação. Portanto, é um complexo muito intenso que existia no Império Português, né? Essa parte do Império era era o grande objetivo e estímulo da expansão portuguesa no século XVI, né, e no século XVII. A partir do século XVII vai começar a ter uma crise muito forte,
várias coisas vão acontecer, os impérios locais, né? O reino de Vijayanagar, que a gente está vendo aqui, ó, no sul da Índia, né? E outros, o próprio crescimento do Império Mogol, a expansão holandesa, a expansão inglesa, todos esses elementos vão contribuir para os portugueses irem perdendo essa hegemonia que eles tiveram durante aqueles anos que eu falei, de 1510 até 1570, e aí eles vão começar a ter uma restrição maior nessa região. Mas sempre será, apesar do Brasil ter crescido de importância nessa lógica do império, especialmente na segunda metade do século XVII e especialmente na primeira metade do século XVIII, por conta da descoberta do ouro em Minas Gerais, né? Ainda assim, o grande fascínio português é pelo Oriente. A gente percebe isso em pequenas coisas. A produção da época sobre o Oriente é infinitamente maior do que sobre o Brasil, por exemplo. Os santos e beatos são em maior número no Oriente do que no Brasil, na América. Existem várias coisinhas, vários indícios que a gente percebe que no imaginário português o Oriente tinha maior prestígio, né? Era mais prestígio ser vice-rei da Índia do que ser vice-rei do Brasil, quando o cargo de vice-rei do Brasil surgiu. Então, esse fascínio vai prevalecer, apesar da importância do Brasil ter aumentado muito de meados do século XVII. Tá? Esse mapa aqui eu trouxe para mostrar para vocês, para também a gente não ficar pensando que a vida era toda boa para os portugueses. Né? Primeiro, é interessante porque aqui a gente já tem um desenho do Império Português e do Império Espanhol, que a gente depois vai falar. Né? Espanha, como vocês estão vendo aqui Portugal, a Espanha é essa cor laranja, Portugal é essa cor esverdeada, né? O Brasil, como a gente está vendo aqui, um domínio mais significativo, uma presença maior em Angola e Moçambique, ok, né? Na Guiné também, e os pontinhos lá de importância maior do Oriente, Goa, Malaca e Macau. Também aqui um pouco o Japão ainda, porque a gente está falando ainda do século XVI, né? O que eu quero mostrar aqui que existem várias rotas comerciais que estão funcionando, né? Fora do domínio português, né? Mesmo assim, e ligadas aos muçulmanos, né? Mesmo assim, a gente pode ver que existem conexões com alguns domínios portugueses, então esse tipo de troca havia, né? Outra forma de perceber isso também é pensando na Indonésia também, na ligação que a Indonésia tinha, porque a Indonésia tinha um grande número de convertidos muçulmanos. Na expansão muçulmana na Indonésia era nessa época era muito forte. Então a gente tem essas conexões que os portugueses também interferiam. E aqui a gente tem uma rota a famosa Rota do Cabo, né? Sem ainda a gente vai ver um outro mapa aqui, a gente vai ver que a Rota do Cabo ela vai muitas vezes chegar aqui à costa do Brasil no retorno, né? Mas aqui é um desenho simples, só para mostrar que essa viagem de Lisboa a Goa era enorme, né? Se desse tudo certo, demorava uns 6 meses para você chegar, né? E você tinha uma época certa de chegar aqui no Oceano Índico, porque se você chegasse numa época diferente, numa determinada época, tem as monções, são os ventos contrários que ninguém consegue navegar a vela na direção de Goa, né? O mar fica extremamente
mexido e violento. Então, muitas vezes, quando as coisas se atrasavam, né, e as embarcações chegavam tarde aqui no Oceano Índico, elas repousavam um tempo em Moçambique, para depois ir até Goa. Então, a viagem podia, portanto, demorar de 6 meses, se fosse tudo certinho, até um ano e meio, dependendo das desventuras que acontecessem no caminho, né? E que desventuras podiam ser? De toda sorte de desventuras, né? Desventuras. Podia haver ataques de piratas nessa região aqui, havia muitos piratas, né? Porque vocês sabem, o Império Espanhol vai fazer uma rota de exploração de prata do México e vai usar essa rota aqui para levar para Sevilha, a cidade mais importante desse Império Português, desse Império Espanhol, na interligação com a América, né? Era o porto que recebia a, a, as remessas, né, vindas da América. Então era calhado de piratas aqui que faziam coisas terríveis. Eu fiz um verbete agora em dezembro para um dicionário que vai sair lá em Portugal, e nesse verbete eu fiz um estudo sobre os 40 mártires do Brasil. São 40 jesuítas que foram mortos aqui, nessa região aqui perto das Canárias, pelos piratas franceses. Huguenotes, eram protestantes. Eles tomaram o navio e mataram os 40 jesuítas, aliás, 39 jesuítas e um rapazinho que disse que era jesuíta e não era, mas ele era todo animado, queria ser, então ele morreu junto com os outros coitados, né? Só sobrou um jesuíta que ficou responsável pela cozinha dos piratas, e depois ele foi solto e foi o que foi contar, o sobreviveu para contar a história do massacre, né? Esses 40 homens que morreram no mar, morreram de uma maneira horrível. Alguns foram degolados, outros tiveram os braços e as pernas cortadas e jogados vivos ao mar. O mais sortudo morreu, foi morto a espada ou a lança, e jogado o corpo, depois morto, no mar. Essa foi a maneira mais simpática de morrer. Os outros, coitados, é uma coisa terrível. E eles foram beatificados. Então, eles são conhecidos como os 40 mártires do Brasil, né? Então, é só para vocês saberem que navegar nessas águas aqui não era nada fácil, né? E também tinha os naufrágios. Como vocês podem ver aqui, tem vários barquinhos afundados, para a gente ter noção de que era muito difícil a navegação, né? E era muito frequente o naufrágio. Tanto que dos métodos de comunicação que existiam, que era mandar cartas de Lisboa para Goa, de Goa para Lisboa, né? Nunca se mandava uma carta apenas. Sempre se mandava duas, três cópias em 2, 3 navios diferentes. Porque sempre se contava que um navio não ia acabar essa viagem, tanto na ida quanto na volta, né? Tem até um livro que conta a história de vários naufrágios que se chama História Trágico-Marítima. Então, é um livro de época que conta várias histórias terríveis de naufrágios na costa da África, na costa no Oceano Índico, e são sempre histórias muito duras, né? Isso é só para a gente ter, então, uma ideia. É um mapa muito simpático esse, bem interessante. E veja aqui as Filipinas como domínio espanhol também, né? Dá para perceber aqui bastante coisa em relação a esses impérios. Esse mapa aqui é muito legal também, né? Porque ele mostra algumas rotas, né? Essa tal viagem de retorno, como eu falei para vocês, né? Da Rota do Cabo, né? E também mostra alguns dos produtos
que circulavam nessas rotas, né? Então a gente tem e como é que tudo se interliga, né? Você tem uma rota que sai aqui de Goa, né? E vai levando especiarias, né? E produtos que interessavam, que vinham do Oriente, vinham de a prata do Japão, que era usada para fazer comércio com Macau, com a China. E aí na China você conseguia seda, ouro, laca, porcelana, pedras preciosas, né? Na Índia tinha o algodão, tinha as especiarias, tinha as pérolas no sul da Índia e no Sri Lanka, no Sri Lanka, como aprendi a falar outro dia, que a gente chamava antigamente de Ceilão, né? É, a gente tinha ouro em vários lugares aqui de Malaca, além das especiarias, né? Aqui as ilhas das Pimentas, as Molucas, né? Isso tudo, então, vocês estão vendo, tem uma grande circulação. E da rota dos muçulmanos, você tem a prata, tem seda, tem tapete, tem cavalos. Aqui não aparece escrito, mas nessa região de Mascate havia muito um comércio intenso de cavalos cavalos árabes, né, de sangue árabe, que eram muito prestigiados aqui na Índia e serviam de comércio. Vocês estão vendo, tem uma setinha aqui também, Mascate se comunica com a Índia, Diu, Bombaim, Goa, Calicut, Cochin, ou seja, esses vários pontos estão se tocando, né? E ainda tem a costa oriental, né? Mombasa, que é no Quênia, Melinde, Socotorá também é uma praça que tem ligações com o comércio português, e Moçambique, como falei, né? Que é inclusive um porto de descanso quando a viagem está complexa, né? E aqui a gente no Torna Viagem, a gente pode ver que muitas vezes a rota ela também chegava até o Brasil, né? Especialmente o Rio de Janeiro e a Bahia, Salvador. Eram as duas cidades que eram muito visitadas, né? Então circulava nessas coisas todas que vocês estão vendo, esses desenhinhos todos que vocês estão vendo aqui, uma série de produtos, inclusive produtos que também da própria África, marfim, o ébano e especialmente os escravos, né? Essa mercadoria que é a mais, digamos assim, difícil para a gente hoje em dia aceitar que fosse possível as pessoas fazerem, né? Pegar homens para vendê-los como escravos. Isso é uma coisa terrível que o Império Português não só usou, como difundiu, né? Espalhou pelo mundo. Então, os escravos africanos, mas cuidado, atualmente tem vários estudos mostrando que existiam também a circulação de escravos aqui no Oriente, vindos de Macau, né, da China, do Japão, da Indonésia, e eram muito usados aqui em Goa, né? E às vezes também se pegava escravos aqui em Moçambique e levavam também para Goa. Então é uma rede, né, nova que está sendo explorada pelos historiadores, mas é um assunto muito novo, mas que vale a pena a gente falar dele, né? E não esquecer que esses produtos chegam na Europa, todos eles, né, e vão circular por vários países europeus, né? E o Brasil também contribui, como vocês sabem, com açúcar, madeira, plantas, como o pau-brasil, tintureiras, né? E mais tarde, no século XVIII, a gente vai contribuir com ouro nesse sistema todo aqui. É interessante que aqui nesse cantinho a gente tem um calendário da navegação portuguesa para a Índia, de 1500 até 1635, com as partidas e chegadas dos navios em
percentuais, né? Então aqui é um gráfico e aqui tem uma chegadas à Índia. Ele contabiliza 508 chegadas conhecidas, né? E existem ainda estudos que falam de uma série de problemas dos naufrágios e tudo mais, né? Então aqui a gente está vendo todo o complexo de conexões do Império Português e a circulação de produtos e mercadorias, né? É muito interessante. Timor, Malaca, Macau, Kagoshima, no Japão, tudo isso então está interligado e é lindo de ver, né? Aqui é uma coisa que não é tão linda de se ver, que são os fluxos de comércio de escravos, né? Que saíram da África. E como vocês estão vendo, ó, como eu falei, daqui da região oriental vai um pouco para a Índia, mas também vai para o mundo muçulmano, né? Aqui também tem um fluxo de escravos que saem do interior da África e vão atender aos mercados muçulmanos, assim como do interior da África para a região mediterrânea da África, né? Mas o grosso mesmo, a sangria, ela está aqui, né? A costa ocidental da África vai pro, produzir e fornecer uma quantidade absurda de pessoas que vão sair, não por vontade própria, daqui das suas terras para a América do Sul, especialmente o Brasil, mas também outras regiões, como a Argentina, a região do Prata, e para as Antilhas, mas não esquecer também outras regiões, como a Colômbia, o México e as 13 colônias americanas, que são da colonização do Império Inglês, né? E também a gente muitas vezes esquece que há um fluxo também de escravos para a Europa, né? Para Lisboa, para Portugal, mas para outras regiões também da Europa, mas especialmente para Portugal. Então, esse mapa é muito impressionante. Aqui a gente vê o número, né, de escravos em função da grossura do desenho da seta, né? E isso a gente percebe, portanto, visualmente, como é impressionante. Na aula da quarta-feira, eu vou mostrar um mapa que mostra isso em movimento. É muito interessante. E aí a gente fica mais chocado ainda com com essa questão. Vejam que a gente está falando de um período muito longo, né? De 1500 até 1900, é um corte bem grande. Mas não importa, por mais, mesmo que a gente vá até 1900, né? Lembrando que a escravidão no Brasil só vai acabar em 1888, né? Apesar do tráfico de escravos ter sido proibido desde 1850, mesmo assim a gente sabe que o contrabando continua existindo, então, mesmo tendo caído muito esse movimento aqui, esse fluxo africano para a América do Sul e para o Brasil especificamente, o grosso dessa transposição violenta da população africana para o Brasil é justamente a partir do finalzinho do século XVI, século XVII, século XVIII. É uma coisa monstruosa, né? Inclusive o século XIX também, né? Aqui um mapa da África que eu queria mostrar para vocês, que é do século XVII, mas o que me interessa nesse mapa é mostrar os tipos humanos, né, que existiam na África e que eram transpostos, né, para o imaginário europeu através desses mapas, que são mapas muito de biblioteca, de enfeite, né? Então eles povoavam e alimentavam a imaginação, né, os tipos de roupa, os tipos de pessoas
que existiam, né? Eu vou andar um pouco mais rápido porque a gente já tem um tempão de aula. Aqui um mapa do século XVI do Brasil. Esse mapa vocês conhecem, com certeza. Eu gosto dele porque mostra os índios trabalhando, né, ajudando os portugueses a explorar o pau-brasil, né, que é um outro elemento de exploração comercial. Aqui é um desenho que mostra alguns indianos, especialmente de uma casta, que é a casta dos Brahmanes. Aqui é um homem Brahmane, uma mulher Brahmane. Um outro, isso aqui são os comerciantes, os mercadores, o Baniani, né? Com suas roupas e seus sapatinhos especiais e tudo mais, para a gente ver como eram essas pessoas e pensar que esse Império Português tem isso, tem uma enorme diversidade étnica e cultural, né? A gente vai ver em outros slides mais riqueza. Por exemplo, essa rua aqui, que é a rua direita da cidade de Goa, que é a capital, como a gente viu, do estado da Índia, né? Ela mostra bem para a gente a riqueza, né? É um dia de feira, né? Então, a riqueza étnica, a variedade de pessoas que circulam, né, nesse espaço. E temos aqui, inclusive, uma referência à Santa Casa, aqui, ó, a Misericórdia, tem aqui escrito, né? E a gente vê que tem gente a cavalo, tem gente a pé, tem gente indiana, tem gente africana, tem gente portuguesa. Essa aqui está andando no palanquim, que é um transporte dos ricos portugueses, brancos, né? Então é uma imagem bem rica para a gente ver a diversidade que existia no Império Português, diversidade humana que existia no Império Português. Um outro exemplo dessa diversidade aqui, a presença dos negros africanos no Congo, são congoleses, esses homens, em homenagem ao rapaz que foi morto, infelizmente, no Rio de Janeiro. E aqui a presença de um franciscano, né, um europeu, que está tentando converter esse homem, que provavelmente é o rei do Congo, era um reino, Congo, né? E é uma imagem também curiosa dessa ação, e a ação da religião é muito importante no Império Português. A gente não vai falar ainda hoje sobre isso, a gente vai aprofundar isso mais na próxima aula. Mas aqui a gente já tem uma ideia do que eu vou explorar, né? Esse aqui é um outro desenho muito interessante que mostra um português lá em Macau, né? Então você vê algumas pessoas com traços orientais, mas também vê africanos, né? Ou seja, mais uma vez, uma mistura étnica muito característica, né? E aqui, por último, eu queria falar um pouco da circulação. A gente fala da circulação dos escravos, a gente falou da circulação dessas pessoas, dos mercadores, dos próprios homens de uma cidade para outra, do Rio de Janeiro para Goa, de Goa para Macau. Então, essas pessoas circulavam, né, por essas várias cidades do Império, mas eu queria falar um pouco da estrutura política, né, e da circulação desses homens, altos funcionários do Estado português, né? E eu peguei alguns exemplos para a gente pensar um pouco sobre isso, depois a gente fala mais, tá? Um que eu achei bacana trazer aqui, porque vocês conhecem, é o Martim Afonso de Souza. A gente conhece, claro. Ele é o primeiro donatário da capitania de São Vicente, o sujeito que vem colonizar o Brasil, né? O que tem coragem de ganha a capitania e vem, né? Funda São Vicente e desenvolve o plantio da cana-de-açúcar, cria o engenho de açúcar, né? Adapta esse método que os portugueses aprenderam no norte da África e que já tinham transformado para a Ilha da Madeira, transportado para a Ilha da Madeira e transportaram para o Brasil com o Martim Afonso de Souza.
Mas o Martim Afonso dos Santos também foi o governador da Índia, de 1542 a 1545, por exemplo, né? O que eu quero falar com isso? Eu quero mostrar que esses funcionários eles circulam no Império. Essa circulação, ela, claro, tem algumas regras. Não é muito comum o cara sair da América, do Brasil e ir para o Oriente. É mais fácil você ver a circulação desses funcionários entre África e Brasil, por exemplo, né? Em geral, quem vai para a Índia é aquela coisa que a gente estava falando, né? A importância da Índia e tudo mais. Não circula muito nesses outros postos, mas pode acontecer, né? Tem vários historiadores, a Fátima Gouveia, da UF, que já faleceu, infelizmente, a Fernanda Bicalho e outros historiadores fazem uma série de estudos sobre essas figuras, né? E demonstram justamente essa circulação de cargos e de tarefas que esses homens ligados à nobreza portuguesa exerciam. Então, eram cargos delegados pelo rei. É claro que eles ganhavam um bocado de dinheiro nessa atividade, né? Muitos, aliás, eram corruptos pra caramba. Havia até uma regra, começou-se a desenvolver uma regra do vice-rei da Índia, por exemplo, só passar 3 anos na Índia, porque senão era uma loucura. É, então havia uma circulação muito grande de figuras no espaço do Império Português. Eu quero mostrar também um outro exemplo, dois outros exemplos. O Dom Jorge Mascarenhas, eu não encontrei nenhuma imagem dele. Então eu botei o brasão. É um brasão bonitão, né? Ele foi governador de Mazagão. Mazagão é uma cidade que era no norte da África, no Marrocos. Era um domínio português que depois os portugueses vão perder. E essa cidade de Magazão tem uma história incrível. A cidade vai ser perdida pelos portugueses e a população de origem portuguesa ou mestiça, ela vai ser toda transportada de Mazagão, no norte da África, no Marrocos, para uma cidade chamada Nova Mazagão, no Amapá. Ou seja, imagina isso, no século XVIII, em meados do século XVIII, uma transposição de toda uma população de uma cidade para uma nova cidade no meio da floresta amazônica. Deve ter sido uma loucura. Sair do deserto para a floresta deve ter sido um choque enorme. A cidade existe até hoje, Nova Mazagão, tá? Ali no Amapá. É só dar uma procuradinha que vocês encontram. E também ele foi governador de Tanger, que também é no norte da África, também no Marrocos, né? E do Algarve, no sul de Portugal, no próprio reino. E foi o primeiro governador-geral do Brasil que teve o título de vice-rei. Porque os outros governadores anteriores a ele, anteriores a 1640, eles ganhavam só o nome de governador-geral, só governador, né? E o primeiro a ter o título de vice-rei, título idêntico ao vice-rei da Índia, né, que só existia na Índia até então, foi ele, né, Dom Jorge Mascarenhas. Eu não consegui uma imagem da cara dele em lugar nenhum. Procurei e não encontrei. Mas, para exemplificar um outro caso, né, eu encontrei esse que vocês já devem ter ouvido falar dele em alguma aula de Brasil, o Salvador Correia de Sá e Benevides, né? Ele foi 3 vezes governador da capitania do Rio de Janeiro, nesses períodos aí, 1637, 42, 48, 59 a 60. Foi governador da capitania do sul do Brasil, na região sul, né? E foi também governador de Angola, além de ter sido almirante da Costa do Sul e do Rio da Prata, ou seja, lá no sul do Brasil novamente. Então, quer dizer, é mais um exemplo do que eu estou falando sobre a circulação desses funcionários dentro do âmbito do Império Português. Eu vou parar por aqui, que a gente já está quase uma hora de aula, e eu quero que vocês pulem o carnaval de vocês em paz, mas a gente vai falar mais do Império Português numa próxima aula. Eu coloquei um texto do Marcotte
para vocês lerem. O Giuseppe Marcotti é um historiador italiano, mas ele é especialista em Portugal, e nesse livro, A Consciência do Império, ele tem, na parte que eu pedi para vocês lerem, uma reflexão geral sobre o Império. E tem uma interlocução bacana com os livros que a gente já citou para vocês, inclusive daquele cara, o Moldon, que eu falei tão bem dele, ele também fala bem do Moldon. E eu acho que fica bem para um primeiro apanhado sobre o Império Português. Aí na próxima aula eu faço uma escolha de um texto mais especializado, né, mais aprofundado sobre o Império. Mas eu acho que, de uma maneira geral, a gente conseguiu mostrar as linhas mestras desse Império. Falta falar muita coisa, tá? E eu vou tentar resumir na próxima aula o essencial. Mas a gente pode conversar sempre muito mais lá nas nossas aulas de quarta-feira, tá bem? Então, vamos lá. Eu acho que terminei a nossa aula por hoje, tá bem? Até quarta, então.